Tudo bem? É esse! Encontrou! Há cerca de 100 anos, quando os primeiros rádios começaram a captar sinais que não podiam ser vistos, a humanidade se deparou com uma ideia inquietante. Existem coisas ao nosso redor que não enxergamos, mas que ainda assim estão ali. Esses sinais se deslocavam pelo espaço na forma de ondas eletromagnéticas, algo que os cientistas conseguiam medir e calcular com números, mesmo sem nunca poder vê-los diretamente. Essa constatação levou os físicos a uma reflexão importante. Se a eletricidade e o magnetismo são invisíveis, mas produzem efeitos claros e reais, então, por que a realidade deveria se limitar apenas ao que nossos olhos conseguem perceber? Porque tudo o que existe teria de estar restrito apenas às 3 dimensões de espaço que conhecemos e usamos no dia a dia? Essa pergunta abriu caminho para a ideia de que podem existir outros aspectos da realidade que estão fora do nosso alcance direto, mas que ainda assim fazem parte do universo. E o mais importante, se elas existem, existe a possibilidade delas suportarem vidas muito mais antigas que as originadas na Terra? Tudo começou em 1915, quando Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade Geral. Naquele período, ele lidava com um desafio enorme. Em vez de tratar a gravidade como uma força invisível que simplesmente puxa os objetos, como Isaac Newton havia proposto séculos antes, Einstein mostrou que ela era algo diferente. A gravidade seria o resultado da deformação do próprio espaço e do tempo. Para entender essa ideia, basta imaginar o universo não como um espaço vazio, onde as coisas se movem, mas como uma espécie de malha flexível. Quando um objeto muito pesado está presente, essa malha se curva. Outros objetos que passam por perto não são puxados por uma força invisível, mas seguem naturalmente essas curvas. É parecido com o que acontece quando uma bola muito pesada é colocada sobre uma superfície elástica, criando uma depressão que faz as bolas menores rolarem em sua direção. Essa nova forma de explicar a gravidade resolveu vários problemas que a teoria de Newton não conseguia explicar totalmente. Porém, ao mesmo tempo, trouxe uma questão ainda mais inquietante. Como essa ideia funcionaria no mundo extremamente pequeno das partículas, onde as leis da física eram completamente diferentes? Durante os 10 anos seguintes, Einstein se dedicou obsessivamente a esse problema. Ele tentou unir a relatividade geral com a física quântica, que estava surgindo naquela época. Seu objetivo era criar uma única teoria capaz de explicar a gravidade tanto na escala gigantesca das galáxias quanto no mundo minúsculo dos átomos. Essa busca por uma explicação unificada passou a dominar seus pensamentos. Então, em 1919, Einstein recebeu cartas de um físico alemão pouco conhecido chamado Theodor Kaluza. Kaluza propunha uma ideia simples, mas extremamente ousada. Em vez de tentar fazer a gravidade e o eletromagnetismo se encaixarem nas 4 dimensões que conhecemos, 3 de espaço e 1 de tempo, ele sugeriu algo diferente. E se existisse uma 5ª dimensão adicional, invisível para nós? Se essa dimensão estivesse ali, escondida, talvez as equações da física passassem a fazer sentido de uma forma mais clara e organizada.
O impacto dessa ideia ficou ainda maior quando Kaluza começou a trabalhar com os cálculos. Ao escrever as equações da gravidade, considerando um universo com 5 dimensões, surgiu algo inesperado. Quando essas equações eram ajustadas para o nosso mundo de 4 dimensões, elas reproduziam exatamente as equações de Maxwell, que descrevem o eletromagnetismo. Não era uma semelhança vaga nem um truque matemático. Os números batiam perfeitamente. Isso indicava que o eletromagnetismo não era uma força independente, mas a própria gravidade se manifestando através dessa dimensão extra que não conseguimos perceber. Com isso, Kaluza mostrou que duas forças fundamentais da natureza, que pareciam completamente diferentes, podiam ser apenas duas faces do mesmo fenômeno. Era como observar o mesmo objeto projetando sombras distintas em superfícies diferentes, sem perceber que ambas vinham da mesma origem. Einstein ficou impressionado com a beleza matemática da ideia, mas também profundamente inquieto. Se essa quinta dimensão realmente existia, por que não conseguíamos vê-la? Por que não éramos afetados por ela da mesma forma que somos puxados em direção ao chão? A resposta surgiu de forma inesperada. Em 1926, o físico sueco Oskar Klein apresentou uma solução engenhosa que tornava a quinta dimensão proposta por Kaluza não apenas possível, mas também explicava por que nunca a havíamos percebido. Klein sugeriu que essa dimensão extra não se estendia pelo universo de maneira aberta, como as dimensões de espaço que conhecemos. Em vez disso, ela estaria compactada, fechada sobre si mesma, em uma escala tão pequena que se tornava impossível de detectar. Para entender essa ideia, imagine um fio visto de longe. À distância, ele parece apenas uma linha fina, sem largura. Mas, ao se aproximar bastante, fica claro que essa linha tem espessura e forma um pequeno tubo. A quinta dimensão funcionaria como essa parte microscópica do fio. Ela existe, está ali o tempo todo, mas é tão pequena que não conseguimos nos mover por ela nem percebê-la com nossos sentidos ou instrumentos. Segundo Klein, o tamanho dessa dimensão seria extremamente reduzido, fazendo sentido apenas quando comparado à chamada escala de Planck. O comprimento de Planck é considerado a menor distância física no universo. Ele é tão pequeno que números do dia a dia não ajudam muito a imaginá-lo. Para ter uma noção, essa distância é para 1 centímetro, o que 1 centímetro seria em comparação com bilhões de anos-luz. Trata-se de uma diferença de escala tão extrema que essa dimensão permaneceria para sempre fora do alcance dos nossos instrumentos convencionais. Apesar da beleza matemática da teoria, ela acabou sendo deixada de lado pela maioria dos cientistas. Um problema maior surgiu logo em seguida. Depois dos trabalhos de Kaluza e Klein, ficou claro que a natureza não era governada por apenas duas forças fundamentais, mas por 4. Além da gravidade e do eletromagnetismo, os físicos descobriram a força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons presos dentro do núcleo dos átomos, e a força nuclear fraca, responsável por certos tipos de decaimento radioativo. Ninguém conseguia imaginar como 4 forças tão diferentes poderiam ser unificadas usando apenas uma dimensão extra. A proposta de Kaluza e Klein passou a parecer insuficiente. Com isso, a ideia de dimensões adicionais foi praticamente abandonada por mais de uma década, guardada como uma curiosidade interessante, mas sem aplicação prática. Tudo começou a mudar na década de 1970, quando um novo grupo de físicos decidiu questionar as bases mais profundas da física. Eles propuseram algo radical:
E se o universo não fosse feito de partículas minúsculas e sem tamanho, mas de pequenas cordas vibrando em várias dimensões? A ideia era simples de entender. Uma partícula é apenas um ponto sem extensão alguma. Já uma corda, mesmo extremamente pequena, tem comprimento. Dependendo de como essa corda vibra, ela poderia se manifestar como partículas diferentes, com massas e propriedades diferentes. Em 1974, surgiu um avanço inesperado. John Schwartz e Joel Scherk perceberam que um tipo específico de vibração dessas cordas tinha exatamente as características esperadas do graviton, a partícula teórica associada à gravidade. Isso significava algo surpreendente. A teoria das cordas, que havia sido criada para explicar a força nuclear forte, acabava de incluir naturalmente a gravidade, e pela primeira vez surgia uma teoria capaz de unir a física quântica com a relatividade geral. O antigo sonho de Einstein reaparecia, mas de uma forma totalmente inesperada. Por volta de 1984, ficou claro que a teoria das cordas podia, em princípio, descrever todas as partículas fundamentais conhecidas e suas interações. Por causa disso, o interesse explodiu e centenas de físicos passaram a trabalhar nessa ideia. No entanto, havia um obstáculo sério. A matemática só funcionava corretamente se o universo tivesse 10 dimensões de espaço e tempo, e não 4. Isso significava a existência de 6 dimensões extras que ninguém conseguia observar ou medir diretamente. A explicação surgiu no ano seguinte, em 1985, quando Philip Candelas, Gary Horowitz, Andrew Strominger e Edward Witten mostraram que essas 6 dimensões adicionais não estavam ausentes nem eram imaginárias. Elas existiam, mas estavam compactadas de uma forma extremamente especial. Essas estruturas ficaram conhecidas como variedades de Calabi-Yau. Uma variedade de Calabi-Yau é uma forma geométrica muito complexa e incrivelmente pequena, e não se trata de algo simples como um cubo ou uma esfera. São estruturas de dimensões superiores, com propriedades matemáticas muito específicas. Elas foram estudadas inicialmente pelo matemático Eugênio Calabi, e sua existência foi demonstrada rigorosamente por Xing-Tung Yau em 1977. Em 1995, algo importante aconteceu. O físico Edward Witten percebeu que as 5 versões diferentes da teoria das cordas, desenvolvidas ao longo dos anos, não eram realmente teorias separadas. Na verdade, todas eram partes de uma única teoria maior, que ele chamou de Teoria M. Então você vê as implicações desse trabalho agora no trabalho de outras pessoas, presumivelmente. Novamente, é uma pergunta muito geral, que você pode responder da forma que quiser. E isso é que, quase em termos leigos, parece que você esteve entre os poucos que buscavam uma teoria única do universo. Tenho certeza de que você tem várias visões sobre se isso é sequer possível, mas você é bastante abrangente em algumas das perguntas que faz. Isso é justo dizer? I'm sure you have various views of whether that's even possible, but you are that expansive in some of the questions you're asking. Is that fair to say? Bem, mais ou menos. Mas o que eu realmente gostaria de enfatizar para você é que eu não teria saído procurando uma teoria unificada da gravidade dentro da mecânica quântica, porque eu não teria a menor ideia de por onde começar. Então, se a teoria das cordas não tivesse existido, eu não acho que eu a teria inventado, mas eu também não teria tentado inventá-la novamente, porque eu não teria nenhuma ideia de onde procurar. Mas a teoria das cordas foi descoberta. É um pouco artificial ignorar o fato de que os seres humanos
se depararam com uma estrutura que vai além da teoria quântica de campos convencional e nos obriga a incluir a gravidade, algo que a teoria quântica de campos convencional torna impossível. E desde que isso passou a ser compreendido, o que aconteceu em meados dos anos 80, houve uma grande comunidade de pessoas trabalhando nessa direção. Portanto, é um pouco enganoso me caracterizar como um dos poucos, ou como um dos únicos. Mas o que é verdade é que todos nós estamos trabalhando dentro de uma estrutura que realmente não compreendemos. Então, eu vejo a teoria das cordas como esse vasto oceano de conhecimento, que levou a uma série incrível de surpresas que estão ao nosso redor em todas as direções. Estamos longe de compreender as verdades mais fundamentais do tema, quaisquer que elas sejam. O significado da letra M nunca foi definido de forma oficial, e o próprio Witten deixou isso propositalmente em aberto. Ao longo do tempo, porém, surgiram interpretações aceitas informalmente dentro da física teórica. A mais comum é que M signifique membrana, porque a teoria é baseada em objetos chamados branas, que são extensões de diferentes dimensões existindo em um espaço com outras dimensões. Essa teoria não funcionava em 10 dimensões, mas em 11. 10 dimensões de espaço e uma de tempo, sendo que 7 dessas dimensões estariam compactadas e enroladas de um modo que não conseguimos acessar. A teoria M propõe que, no nível mais profundo da realidade, tudo o que existe, incluindo matéria e campos, é formado por objetos estendidos chamados de branas. Esses objetos não são pontos sem tamanho e nem apenas cordas finas. Eles podem ter várias dimensões e se movem dentro desse espaço de 11 dimensões. A estrutura completa do universo, desde os átomos até as galáxias, surgiria do comportamento dessas branas nesse cenário dimensional mais amplo. Existe um padrão tão comum no universo que muitas vezes passa despercebido. Em praticamente todas as escalas que observamos, aparece sempre a mesma forma básica: o círculo e a esfera. Isso não acontece por acaso. É uma consequência direta da maneira como a gravidade age sobre a matéria. Começando pelo nível mais pequeno, no centro de cada átomo existe um núcleo formado por prótons e nêutrons organizados de maneira compacta e aproximadamente esférica. Os elétrons se distribuem ao redor desse núcleo de forma simétrica. Mesmo que a física quântica descreva esses elétrons como nuvens de probabilidade, o resultado final é uma distribuição equilibrada e arredondada. Quando ampliamos um pouco essa escala, as moléculas que formam a matéria tendem a se organizar de maneiras que buscam estabilidade, o que muitas vezes leva a formas compactas e arredondadas. A natureza favorece o redondo porque essa forma exige menos energia para se manter estável. Na escala visível, o padrão se repete. Quando poeira e gás começam a se juntar no espaço, bilhões de átomos são atraídos uns pelos outros pela gravidade. Com o tempo, essa matéria se organiza naturalmente em uma forma esférica. Os planetas do Sistema Solar são assim. Tornaram-se redondos porque a gravidade puxa a matéria igualmente em todas as direções, e a esfera é a forma mais estável quando muita massa se junta. As estrelas seguem a mesma regra e até mesmo as galáxias, formadas por centenas de bilhões de estrelas, tendem a apresentar formas circulares ou esféricas quando observadas à distância. O padrão é claro. Em todas as escalas que conseguimos observar, do núcleo de um átomo até planetas, estrelas e conjuntos de galáxias, a forma dominante é a esfera sempre que algo acumula massa suficiente, levando essa ideia para a maior escala possível, o próprio universo. As medições mais precisas que temos, feitas por satélites como o WMAP,
e o Planck, ao estudar a radiação cósmica de fundo, indicam que o universo parece extremamente plano. Mas existe um detalhe essencial. Essa planura pode ser apenas uma ilusão causada pela nossa visão limitada. Imagine estar sobre a superfície de uma esfera gigantesca, tão grande que seu tamanho seja milhares de vezes maior do que a parte do universo que conseguimos observar. Na região pequena onde você estaria, tudo pareceria completamente plano. As linhas pareceriam retas e as medidas bateriam perfeitamente. No entanto, se fosse possível observar essa estrutura por completo, ficaria claro que ela é curva e fechada em si mesma, como uma enorme esfera. Os dados resultantes de observações sugerem que o universo é pelo menos 250 vezes maior do que aquilo que podemos observar. Em alguns cenários mais audaciosos, poderia ser até 15 milhões de vezes maior. Se o universo mantiver uma leve curvatura, e os dados indicam que a curvatura é próxima a zero, não que seja zero, então essa curvatura quase imperceptível em nossa escala se desdobra em uma forma fechada em uma dimensão que não conseguimos perceber. É a mesma matemática usada para descrever um fio observado de longe. À distância, ele parece apenas uma linha reta, sem largura, como se tivesse apenas uma dimensão. Mas ao se aproximar, fica claro que essa linha é na verdade um cilindro, uma estrutura que possui duas dimensões. Mesmo assim, embora o cilindro possa se estender indefinidamente em comprimento, sua seção transversal é um círculo fechado. De forma semelhante, o universo pode ser tridimensional para nós, mas estar envolvido em uma dimensão extra que não conseguimos perceber. Ele poderia ser fechado e finito, sem bordas, como uma esfera em 4 dimensões espaciais. Isso não entra em conflito com o que observamos. Pelo contrário, é exatamente o tipo de cenário que os dados atuais permitem. O universo pode ser uma esfera tridimensional fechada sobre si mesma dentro de uma 4ª dimensão espacial. Se essa hipótese estiver correta, e a física teórica não a descarta, nossa compreensão do tamanho e da forma do universo muda profundamente. Não estaríamos vivendo em um espaço infinito e plano. Estaríamos dentro de uma estrutura fechada, organizada em camadas, com dimensões compactadas umas sobre as outras. Cada uma dessas camadas poderia conter suas próprias estruturas, suas próprias regras físicas e talvez até seus próprios mundos. Se o universo na nossa dimensão tiver forma esférica, então as outras dimensões estudadas pela teoria das cordas e pela teoria M também poderiam ter formas esféricas ou estruturas semelhantes, organizadas umas dentro das outras como conjuntos de esferas encaixadas. Agora, vamos pensar na imagem de um universo como uma casca de cebola, onde cada camada representa uma dimensão diferente. Essa ideia ajuda a entender como muitos físicos enxergam a ideia de dimensões extras. Cada camada poderia obedecer às suas próprias leis da física, ter constantes diferentes e talvez até comportar seus próprios mundos e formas de vida. Em uma delas, a gravidade poderia ser muito mais intensa. Em outra, partículas como os elétrons poderiam se comportar de um modo completamente distinto. Em outra ainda, a própria ideia de vida poderia seguir princípios que não conseguimos imaginar a partir da nossa experiência limitada. O mais impressionante dessa visão é que ela não entra em conflito com o conhecimento científico atual. A teoria das cordas e a teoria M, que prevêem a existência dessas dimensões extras, são construídas diretamente sobre as bases mais sólidas da física moderna, a relatividade geral e a mecânica quântica. Elas não inventam dimensões por conveniência. As dimensões extras surgem naturalmente quando se tenta fazer com que as equações dessas teorias funcionem de forma consistente.
Quando os físicos exigem que as equações da relatividade e da mecânica quântica sejam compatíveis entre si, a solução simplesmente não fecha com apenas 4 dimensões. Mais dimensões se tornam necessárias. O próprio universo, descrito por suas regras matemáticas, parece exigir essas camadas adicionais. Tudo aponta para formas semelhantes, porque tudo obedece às mesmas leis. A gravidade não depende do número de dimensões. Ela é uma propriedade do espaço e do tempo. E sempre que existe gravidade, existe curvatura. E sempre que há curvatura distribuída igualmente, surgem formas esféricas. Essa possibilidade já foi estudada seriamente, onde pesquisadores analisaram como ondas gravitacionais poderiam se propagar por dimensões adicionais, perdendo intensidade quando observadas a partir da nossa perspectiva. Se isso estiver correto, a gravidade seria a única força que não fica confinada à nossa dimensão. Ela atravessaria todas elas. O resultado seria uma força que parece fraca aqui, mas que na verdade está dividida entre muitos espaços diferentes. Agora, conectando isso com o que sabemos sobre o conteúdo do universo, surge algo ainda mais intrigante. A maior parte do universo é composta por matéria escura e energia escura. Sabemos que elas existem apenas porque exercem gravidade. Elas não emitem luz, não refletem luz e não absorvem luz. Apenas influenciam o movimento das galáxias. Mas, e se isso acontecer porque a gravidade é a única força que atravessa todas as dimensões? Se a gravidade é uma propriedade do próprio espaço e do tempo, como mostram as equações de Einstein, então ela teria que existir em todas as dimensões, não apenas na nossa. Isso leva a uma ideia surpreendente. O que chamamos de matéria escura pode ser matéria comum existindo em uma dimensão próxima da nossa. Nós não a vemos, mas sentimos sua gravidade. A matéria em outra dimensão influenciando a matéria da nossa. A energia escura, por sua vez, poderia ser o efeito combinado da gravidade de várias dimensões atuando ao mesmo tempo. Se isso for verdade, então, onde existe uma galáxia em nossa dimensão, pode existir uma galáxia correspondente em outra. Não sabemos do que ela é feita nem como funciona, mas a gravidade sugere que estruturas semelhantes poderiam se formar. Sempre que há matéria distribuída em uma dimensão, seus efeitos gravitacionais seriam sentidos nas dimensões vizinhas. É exatamente o que esperaríamos se estivéssemos sentindo a influência gravitacional de matéria que existe fora da nossa dimensão observável. Agora, leve essa ideia ao extremo. O que aconteceria se uma quantidade gigantesca de matéria fosse comprimida em um único ponto onde a gravidade se tornasse tão intensa que nenhuma dimensão isolada conseguisse conter seus efeitos? A resposta pode estar nos buracos negros. Quando observamos um buraco negro à distância, ocorre algo estranho. Se alguém próximo ao horizonte enviasse um sinal de luz, esse sinal pareceria desacelerar, enfraquecer e ficar cada vez mais avermelhado. Para um observador distante, o tempo daquela pessoa parece quase parar. Esse efeito é a dilatação do tempo causada pela gravidade intensa e é uma previsão direta da relatividade geral. Para quem está caindo no buraco negro, no entanto, o tempo passa normalmente. A pessoa atravessa o horizonte de eventos e segue em direção ao centro em poucos segundos ou minutos do seu próprio ponto de vista. Para quem observa de fora, essa queda nunca termina. A imagem da pessoa apenas vai se apagando lentamente. Isso cria uma situação extrema.
Mesmo que alguém pudesse atravessar um buraco negro e retornar, algo que a física atual considera impossível, essa pessoa teria envelhecido muito pouco, enquanto bilhões de anos teriam se passado para o resto do universo. As respostas sobre o que existe no outro lado estariam com o viajante, mas jamais poderiam ser comunicadas. Isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. E se o buraco negro não for o fim? E se a região além do horizonte não for uma parede final, mas uma transição para outro estado do espaço e do tempo? Algumas teorias tentam explorar essa possibilidade. Em certos modelos de gravidade quântica, o colapso não leva a uma singularidade infinita, mas a uma estrutura que conecta regiões diferentes do espaço. Outras ideias sugerem que buracos negros poderiam ligar dimensões distintas. Talvez um buraco negro seja o resultado de uma concentração tão extrema de gravidade que o espaço entre dimensões se rompe. Quando a massa ultrapassa um certo limite, a gravidade não consegue mais ficar confinada a uma única dimensão. Ela se espalha, encontra uma abertura e parte da matéria passa para outra dimensão. O que vemos como matéria desaparecendo pode ser apenas matéria mudando de lugar no conjunto maior da realidade. E o mais inquietante é que nada disso é proibido pelas observações atuais. As equações de Einstein descrevem o espaço e o tempo até o limite da singularidade, mas não dizem o que existe além. O que acontece depois permanece desconhecido. É natural pensar como alguém poderia criar uma falha ou um portal entre dimensões. A resposta é dura para qualquer civilização no nosso estágio de desenvolvimento. Seria necessário lidar com quantidades absurdas de energia, muito além de qualquer coisa que conseguimos produzir ou controlar hoje. Para ter uma noção real disso, o menor buraco negro teoricamente possível teria a chamada massa de Planck. Para formar esse buraco negro, essa massa teria que ser comprimida em uma região incrivelmente pequena, do tamanho do comprimento de Planck, que é a menor distância com significado físico conhecida. Concentrar essa quantidade de energia em um espaço tão minúsculo exigiria algo comparável à energia liberada por uma bomba nuclear, mas confinada em uma escala subatômica. Agora imagine algo realmente utilizável. Um buraco negro com a massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, seria teoricamente possível. Mas isso exigiria comprimir toda a massa de Júpiter em uma esfera com apenas alguns quilômetros de diâmetro. A energia envolvida nesse processo é praticamente impossível de imaginar. Seria como controlar e direcionar a energia de uma supernova inteira de forma precisa. Para a nossa civilização, isso não é apenas difícil, é completamente impossível, mesmo considerando bilhões de anos de avanço tecnológico. Mas para uma civilização 1 milhão de anos mais avançada, que dominasse plenamente a relatividade geral e soubesse manipular a curvatura do espaço e do tempo, isso poderia ser apenas uma forma extrema de engenharia. Aquilo que hoje chamamos de impossível poderia ser para eles uma aplicação rotineira de leis físicas bem compreendidas. Agora surge outra pergunta. Mesmo que um portal existisse, como algo poderia atravessar entre dimensões? A teoria das cordas oferece uma resposta interessante. Se isso estiver correto, e até hoje nenhum experimento conseguiu provar o contrário, então cada partícula do seu corpo está conectada a estruturas que existem em outras dimensões. Uma entidade vinda de outra dimensão, para se manifestar aqui, precisaria reorganizar o modo como suas cordas vibram, ajustando-se às condições da nossa dimensão. Existe ainda um fenômeno real e comprovado da física moderna que torna essa ideia ainda mais intrigante. Ele é conhecido como emaranhamento quântico.
Quando duas partículas interagem de forma quântica, elas podem se tornar emaranhadas. A partir desse momento, passam a compartilhar um único estado físico. Se você mede uma propriedade de uma delas e encontra um determinado resultado, sabe instantaneamente qual será o resultado da outra, mesmo que ela esteja extremamente distante, até mesmo em outra galáxia. Isso parece desafiar diretamente a relatividade especial, que afirma que nenhuma informação pode viajar mais rápido do que a luz. Existe uma conexão instantânea entre as partículas que não depende da distância entre elas. Quando essa observação é combinada com a teoria das cordas, surge uma interpretação curiosa. Se duas partículas são, em um nível fundamental, manifestações da mesma corda se estendendo por várias dimensões, então não existe realmente uma separação entre elas. Elas já estão conectadas fora da nossa percepção tridimensional. O emaranhamento não seria comunicação mais rápida que a luz, mas apenas a revelação de uma conexão que sempre existiu, operando em dimensões que não conseguimos observar. Talvez o emaranhamento quântico seja uma das evidências mais fortes de que dimensões extras não são apenas construções matemáticas abstratas, mas aspectos reais da estrutura do universo, influenciando diretamente o comportamento da matéria que observamos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Sempre pensamos na origem da vida e na busca por civilizações avançadas, olhando para longe, para estrelas e planetas a anos-luz de distância. Mas, e se essa busca estiver apontada para a direção errada? E se civilizações muito mais antigas tiverem compreendido algo fundamental sobre as dimensões que nós ainda estamos apenas começando a explorar? O progresso humano é rápido quando visto em perspectiva histórica. Pouco mais de um século atrás, nem sabíamos que os átomos existiam. 100 anos atrás, Einstein mudou completamente nossa compreensão do espaço e do tempo. Há poucas décadas, começamos a entender a estrutura das menores partículas e hoje discutimos teorias que envolvem múltiplas dimensões. Agora, imagine uma civilização que iniciou esse caminho 1 milhão de anos antes de nós. O nível de avanço não seria apenas maior, seria incomparável. Uma civilização assim poderia ter explorado profundamente a relatividade geral, compreendido a escala de Planck em detalhes e talvez até aprendido a manipular a curvatura do espaço e do tempo de forma controlada. Para eles, viajar entre dimensões compactadas não seria ficção científica, seria engenharia avançada. Eles poderiam não apenas observar essas camadas ocultas da realidade, mas se deslocar por elas. Se descobrissem que em uma dessas camadas existe um planeta habitável, talvez até um mundo em um estágio interessante de desenvolvimento, o que realmente os impediria de tentar alcançá-lo? É exatamente isso que alguns investigadores dentro do próprio governo dos Estados Unidos concluíram. A distância entre a nossa dimensão e essas dimensões extras não seria medida em quilômetros nem em anos-luz. Seria medida em frações absurdamente pequenas da escala de Planck. Uma civilização assim estaria, em termos dimensionais, incrivelmente próxima de nós. Não próxima no espaço que conhecemos, mas próxima na estrutura profunda da realidade. Quando pensamos em viagens espaciais, normalmente imaginamos naves cruzando o vazio entre as estrelas. Mas a física teórica sugere outro caminho, pelo menos em princípio. Em vez de atravessar grandes distâncias, seria possível usar a própria estrutura do espaço e do tempo para criar atalhos. A relatividade geral mostra que objetos muito massivos deformam o espaço e o tempo ao seu redor. A partir disso, surgiu uma ideia teórica conhecida como dobra espacial, proposta por Miguel Alcubierre.
Em termos simples, ela descreve a possibilidade de comprimir o espaço à frente de um objeto e expandi-lo atrás, fazendo com que dois pontos distantes fiquem temporariamente mais próximos. Não seria o objeto que se move mais rápido, mas o próprio espaço que se ajusta. Se esse tipo de curvatura pode criar atalhos dentro do espaço que observamos, será que essa mesma curvatura poderia ligar nossas três dimensões espaciais às dimensões extras previstas pelas teorias modernas? Poderiam existir regiões onde essa separação é mais fraca, permitindo algum tipo de passagem? É esse ponto que nos leva novamente aos buracos negros. Eles são regiões onde a gravidade é tão intensa que o espaço e o tempo ficam extremamente curvados em uma área muito pequena. Em teoria, essa curvatura extrema poderia atravessar as camadas dimensionais do universo. Não seria um buraco negro natural, mas algo criado e controlado tecnologicamente. A energia necessária seria gigantesca, mas para uma civilização capaz de usar a energia de uma estrela inteira ou até de uma galáxia, isso poderia estar ao alcance. Surge então outra questão importante. Se algo viesse de uma dimensão com leis físicas diferentes, como poderia existir aqui? Em outras dimensões, as regras básicas da física poderiam não ser iguais às nossas. As forças poderiam ter intensidades diferentes, as partículas poderiam se organizar de outra forma, e a própria matéria poderia seguir princípios que não conhecemos. A vida, se existisse, dificilmente seria baseada em carbono e água como a nossa. Poderia ser algo completamente diferente, talvez nem mesmo reconhecível como vida para nós. Um ser adaptado a esse ambiente provavelmente não sobreviveria ao entrar diretamente em nosso universo. Sua estrutura poderia se tornar instável, se desfazer ou simplesmente deixar de existir. Para contornar isso, uma civilização muito avançada poderia desenvolver formas de adaptação. Poderiam usar estruturas artificiais que mantivessem suas partículas estáveis em nosso ambiente físico. Poderiam criar campos que funcionassem como uma bolha, preservando localmente as condições da dimensão de origem. Poderiam até criar corpos temporários, projetados especificamente para funcionar sob as leis do nosso universo. Tudo isso exige um nível de conhecimento que está muito além do nosso. Mas basta olhar para a velocidade do nosso próprio progresso para perceber como isso não é absurdo. Cada avanço abriu portas que antes nem sabíamos que existiam. Uma civilização com estudo de 1 milhão de anos contínuo teria ido muito além da compreensão teórica. Teria aprendido a aplicar esse conhecimento e, para ela, as dimensões extras não seriam apenas equações, mas partes manipuláveis da realidade. A viagem interestelar, para nós quase impossível, seria um problema resolvido há muito tempo, e seu foco estaria em desafios que ainda nem conseguimos sequer imaginar. Se aceitarmos que dimensões extras podem existir, que estão compactadas em escalas extremamente pequenas, que a gravidade se espalha por elas e que uma civilização avançada poderia aprender a manipulá-las, chegamos a uma conclusão inquietante. Viajar entre dimensões poderia ser mais simples do que viajar entre estrelas. Em termos práticos, um visitante dimensional estaria muito mais próximo de nós do que qualquer estrela vizinha. Se isso for verdade, muitas dessas civilizações de dimensões diferentes poderiam ter observado a Terra por milhões de anos. Aqui, a ciência encontra seu limite atual. Sabemos que dimensões extras fazem parte das melhores teorias da física. Isso mostra que o universo é mais estranho, mais profundo e mais vasto do que imaginamos, e talvez muito menos vazio do que acreditamos.